minha gente, estamos aqui novamente, EPP Concurso, professor José Filho, aula de língua portuguesa, só lembrando aqui, ó, última revisão, certo? Para você que está prestes a prestar o concurso da Prefeitura, né, de Pacajus, Guarda Municipal, certo? Então, fica com a gente que hoje, durante todo o dia, teremos aulas de diferentes conteúdos, né, diferentes matérias, certo? Que estarão no concurso. E iniciando, vamos ter língua portuguesa, certo? Trouxe aqui 10 questões envolvendo diferentes conteúdos de língua portuguesa, né? Desde o básico ao mais, digamos assim, avançado, que pode estar na sua prova, respeitando aos conteúdos que estão no edital, certo? Então, questões exclusivas também da banca Consulpan, certo? Que é a banca que vai estar à frente deste concurso, certo? Então, vamos lá, ó. Primeira questão, certo? Vamos lá diretamente, que é a primeira questão. Essa primeira questão, nós temos o seguinte, é uma questão que vai envolver um pouco de conhecimento relacionados à acentuação gráfica, certo? A acentuação gráfica e também relacionada à ortografia, certo? Acentuação e ortografia. Vejamos aqui o que ele vai nos dizer, ó. Marque abaixo o item onde todas as palavras estão escritas de forma correta, certo? Então, você vai ter que estar atento à acentuação, certo? Das palavras e também à ortografia delas, certo? Então, vamos lá. Iniciando, nós temos aqui a palavra tragédia, certo? Tragédia. De início, a gente observa que nós temos aqui a acentuação na segunda sílaba, não é isso? Na segunda sílaba. Está correta a acentuação dessa palavra? Está correta, certo? Por quê? Porque nós temos aqui uma paroxítona terminada em ditongo, certo? Nós temos aí uma paroxítona terminada em ditongo. Escrita com G, está certo? Está certo, corretamente. Tragédia está escrita corretamente, certo? Segunda palavra, nós temos aqui empréstimo, certo? Acentuado aqui na nossa segunda sílaba. Está correto? Está correto também. Por quê? Porque se formos fazer aqui, ó, a nossa separação silábica, teremos aqui uma proparoxítona, certo? E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas, obrigatoriamente, certo? Beleza. Próxima palavra, nós temos aqui arcabouço, certo? Algum erro nela? Também não. Corretamente, certo? É escrita com C cedilha, certo? E aqui não temos também nenhum erro, ou seja, de cara, né, já temos aqui o nosso gabarito, ó. Tranquilamente o item A é o nosso gabarito, porque todas as palavras estão escritas de forma correta perfeitamente. Vamos só analisar os demais itens, ver quais eram os erros que nós encontraríamos, né? A palavra próximo está correta, beleza? Proparoxítona, né, acentuada corretamente, escrita com X, certo? Próximo. Beleza? Show. Aqui nós temos a palavra esforço, só que aqui nós temos um erro, né? Faltou o que aqui? Faltou a letra R, né? Esforço, certo? Então, aqui estaria o primeiro erro do item B, certo? E a palavra estrupo, professor, como está escrita aí, está errada? Aí vai depender. Como assim, professor? Vai depender. Mas não seria o correto estupro? Beleza. Realmente, o correto, dependendo do contexto, pode ser estupro, se você estiver relacionado ao determinado contexto. Por quê? Porque existe também a palavra estrupo. Como assim? Existe? Existe. Não é comum, mas existe. O que é que ela vai significar? Barulho excessivo, certo? Não é uma palavra muito comum de ser utilizada, realmente, de fato, e por ter grande semelhança, né, a palavra estupro, então você pode julgar que ela esteja escrita errada, mas não, certo? Dependendo do contexto, eu posso ter a palavra estrupo estaria correta, porque ela pode significar barulho exagerado, barulho intenso, certo? Então, não vamos grafá-la como incorreta, ela está correta. No item C, nós temos aqui a palavra cabide, perfeitamente escrita corretamente, certo? Porém, ó, retrospectiva, né? Temos aqui um erro, deveria ser escrita assim, ó, com C, certo? Aqui, o correto deveria ser dessa forma, beleza? Então, o erro estaria aqui, mas a palavra análogo também está correta, certo? Mas por conta de retrospectiva não está, não vamos marcar o item C. No item D, nós temos aqui barcaça, tranquilamente, correta, show. Mas aqui o palheiro, não, palheiro, certo? Faltou a letra I aqui, certo? Temos aqui um ditongo, ok? Então, aqui está errado da forma como ela está. E aeroporto, tranquilamente, está correto. Então, ou seja, somente o nosso item A é que nós temos todas as palavras escritas de forma correta, tanto no que diz respeito à acentuação, como à ortografia delas. Tranquilo? Passando para a segunda questão. Vamos lá.
O vocábulo variáveis recebe acento gráfico por quê, certo? Então aqui vai focar mais o quê? Vai focar mais na acentuação gráfica. Primeira coisa, eu tenho que saber as regras de acentuação gráfica. Regras estas que foram explicadas no nosso curso, né, no presencial, durante esses últimos 3 meses que vocês estiveram presente aqui com a gente, certo? Então, só para a gente relembrar, ó, as palavras oxítonas, lembrando que a oxítona, a sílaba tônica é a última, certo? As palavras oxítonas devem ser acentuadas aquelas que terminam em a ou as, certo? É ou es, o ou os, em ou ens, certo? Como assim? Parabéns, também, café, giló, todas essas palavras que eu falei para vocês, vocês vão observar que a sílaba tônica é a última. Se a sílaba tônica é a última, ela é uma oxítona. E se essa última sílaba for a letra A, ou plural, né? As, o, os, es, em ou ens, ela deve ser acentuada obrigatoriamente, certo? Então, essa é uma regra fundamental que você tem que ter em mente, a regra da acentuação gráfica das oxítonas, certo? Então, levando em consideração esse conhecimento, nós temos a palavra aqui, ó, variáveis, certo? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? A primeira coisa é isso, para poder depois você aplicar a regra de acentuação. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, variáveis. Observe que a sílaba tônica está sobre a letra A. Se a minha sílaba tônica é a antepenúltima, significa que ela é o quê? Uma proparoxítona, correto? Então, sílaba tônica sendo a última, antes da final, a penúltima, perdão, certo? Você vai ter aí uma proparoxítona, uma paroxítona. Ou seja, se eu tenho aqui uma paroxítona, certo? Eu tenho que ter agora em mente outras regrinhas, que é quais? Se você vai acentuar as oxítonas que têm essas terminações, certo? Você utiliza essa regra para não acentuar as paroxítonas, certo? Aí você vai e observa, mas aqui, professor, neste caso, não tem nenhuma dessas regras sendo aplicada. Ela terminou com letras diferentes. Beleza, aí você entra em outro conceito. O que é o outro conceito? Você vai acentuar também as paroxítonas que terminam em ditongo, certo? Então, paroxítonas que terminam em ditongo, você vai acentuar. E o que é o ditongo, professor? Não lembro mais. Ditongo é quando você faz a separação silábica da palavra e observa que vai ficar junto, na mesma sílaba, duas vogais, que a gente entende como vogais, mas depois, mais à frente, a gente vai entender que são vogais e semivogais, certo? Então, fez a separação silábica, observou, ficou duas vogais juntas, ali você tem um ditongo. Justamente o que ocorre aqui, ó, variáveis. Observe que você tem aqui a letra E e a letra I juntas, ou seja, você tem aqui um ditongo. E o que foi a regra que eu falei? Se for paroxítona e terminar em ditongo, deve ser acentuada obrigatoriamente. E essa é uma palavra paroxítona e termina em ditongo por conta da letra E e a letra I. Não importa se está no plural, no caso a letra E só julga que ela está no plural, mas aqui não vai interferir. Ou seja, onde é que eu tenho essa informação? Eu posso ir diretamente ao item D, ó. O item D diz que é paroxítona terminada em ditongo oral. Independentemente se fosse oral ou nasal, né, que o nasal é aquele ditongo mais, digamos assim, fechado, onde o som sai mais pelo nariz. Por exemplo, mãe, certo? Também, certo? Esse som mais fechado. Mas aqui não vai interferir na gente. Mas, de qualquer forma, a gente já sabe que o gabarito é o item D por ser paroxítona e por terminar em ditongo, certo? Tranquilamente, questão 2. Passando para a questão 3. A questão 3, bem interessante, vai envolver conhecimentos acerca do uso do hífen, certo? Então, a gente também teve aula sobre isso no nosso presencial, a questão de quando utilizar o hífen ou não. Só recapitulando para a gente dar uma lembrada aqui rapidamente. Eu disse que se você tem um prefixo, lembrando de prefixo, certo? Que é aquele termo que vem antes do radical. Se você tem um prefixo, esse prefixo terminou com uma letra qualquer, seja lá vogal ou consoante, e a outra palavra começou com a letra que é diferente da que terminou o prefixo, você deve fazer o quê? Os diferentes se atraem, não foi isso que eu disse? Como assim, professor? Ó, por exemplo aqui, ó, vamos usar a palavra autoescola. Auto é prefixo, terminou com letra O. Escola começou com letra E. Ou seja, eu tenho duas letras que são diferentes. Se eu disse que os diferentes se atraem, significa o quê? Que elas deveriam ser escritas juntas, certo? Então, autoescola é escrito junto, sem o uso do hífen, certo? Então, se iniciou com letras diferentes, independente se é vogal ou consoante, junta. Se são letras iguais, aí você separa. Os diferentes se atraem, os iguais se separam. Foi isso que eu disse em sala, certo? Então, aqui eu já encontro
um erro aqui, certo? O nosso item a primeira palavra está errada. A outra palavra, nós temos aqui o seguinte, ó, palavra iniciada com H. Sempre vai ter hífen antes de palavra que se inicia com H, independentemente de como é que terminou a palavra anterior, ou seja, o prefixo anterior, certo? Então, não importa aqui, terminou com I, a outra começou com a letra diferente, começou com a letra diferente, mas é o H. Então, tem que ter o hífen, certo? Então, aqui estaria certo, beleza? Palavra obnublado, não é uma palavra comum, realmente não é uma palavra comum, a gente não utiliza normalmente no nosso cotidiano, fica um pouco difícil às vezes você saber, mas aqui você vai empregar o seguinte, mais uma vez nós temos aqui um prefixo, certo? Meu prefixo terminou com qual letra? Com a letra B. E a minha outra palavra começou com qual letra? Letra N. São diferentes? São, então se atrai, certo? Se é diferente, você junta, ou seja, deveria ser escrito tudo junto, sem o emprego deste hífen aqui, certo? Então, está incorreto a nossa palavrinha aqui, certo? Obnublado. Aquém Pirineus, certo? Sempre vai ter hífen após, né, esse tipo de prefixo. O aquém, aqueimar, o além também, certo? Além-mar, recém-nascido, certo? Essas palavras, aquém, além, recém, sempre vai ter um hífen depois delas, certo? Então, aqui estaria correto também. Mas não é o item A por conta das palavras autoescola e obnublado, que não estão corretas. Beleza. Sabendo disso, a gente já pode ir eliminando no item B a palavra autoestima. Como assim? Já pode ir eliminando? Sim, auto terminou com letra O e estima começou com letra E, são diferentes, deveriam ser escritos juntos, né? Então, já sabe que o item B não pode ser. Nós temos também a palavra João de Barro. Eu disse o quê em sala? Palavras que identificam zoologia, ou seja, animais, nomes de animais, ou plantas, você sempre vai escrever com o hífen, certo? Sempre vai escrever com o hífen. E João de Barro é o nome de um pássaro, certo? Então, está corretíssimo a forma como ela está escrita aqui, com o uso do hífen. Tranquilo? Show! Com relação à palavra mal-nascido, o que foi que eu disse? O mal não gosta de vogal. Isso é isso? Ou seja, significa que ele gosta da consoante. Se ele gosta da consoante, eu deveria escrever aqui, ó, tudo junto, certo? Porque ele não tem nenhum problema com a consoante. Então, é tudo junto. Ele não gosta de vogal, ou seja, mal educado tem que ter o hífen, porque educado começa com vogal, certo? Então, quem acompanhou nossas aulas presencial, tudo isso que eu estou falando, eu estou só recapitulando. A gente viu tudo isso bem detalhadamente, certo? Então, vamos lá. Aqui, mal nascido está escrito incorreto. Beleza. Olho d'água, incorreto, deveria vir com um hífen aqui, certo? Olho d'água é separado por hífen, certo? Item B, então, não é o nosso gabarito. No item C, nós temos a palavra autoobservação. Está certo? Está certo. Por quê? Auto terminou em O e observação O. Eu disse que o diferente se atrai, mas os iguais se separam. Então, beleza. A mesma letra fica separada. E aqui, professor, neorrealismo. Deveria ser junto, porque um terminou em O e o outro terminou em R, são diferentes? Calma. Por quê? Porque se você tem uma palavra que se iniciou, você tem um prefixo, né? Seja lá qual for o prefixo. Terminou em vogal? Terminou. A outra palavra começou com a letra R ou a letra S, o que é que a gente faz? A gente duplica. Como assim? Coloca dois. Se tem um R, você coloca dois R's. Se é a palavra, por exemplo, mini, saia. Saia. Terminou com S? Terminou. Aqui começou com S? Sim. Aqui terminou com I? Sim. Então, você coloca dois S, certo? Então, se você tem um prefixo, terminou em vogal, seja lá qual for a vogal, e a outra palavra começou com letra R ou letra S, você duplica, certo? Então, aqui o certo deveria ser neorrealismo, com dois R's, certo? Então, de qualquer forma, aqui não está correto, beleza? Mal me quer, como deveria ser escrito? Deveria ser tudo junto, certo? O correto de mal me quer é sem o hífen, é tudo junto. Como assim, professor? Acontece que aqui é uma palavra que já ficou enraizada. Como assim? O uso constante, popular dela e escrevê-la tudo junto, acabou adotando, né, a forma como sendo correta, certo? Então, o correto é tudo junto, certo? Mal me quer, você vai escrever tudo junto. Mas você poderia dizer, mas mal me quer não é o nome de uma planta, e o nome de uma planta não deve utilizar o hífen? É o nome de uma planta, de fato. Mas é como eu disse, popularmente ela já ficou enraizada, então ela deve ser escrita assim, certo? Foi adotado dessa forma. Então, se eu tenho erros aqui, eu vou considerar que o nosso item correto é o item D. De fato, vamos lá. Antes terminou com I, ibérico começou com I. São iguais, fica separado. Perfeito. Couve-flor. Temos aqui uma palavra, um substantivo composto, certo? Onde eu vou ter aqui couve, que existe, fora do contexto, e existe a palavra flores também. Quando você junta duas palavras e monta um substantivo composto, você utiliza ali o hífen, certo? Até porque é um nome de
planta, certo? Então, está correto. Interracial. Opa, interracial, professor, não deveria ser tudo junto? O senhor não falou que a outra palavra começando em R deve ser tudo junto? Eu falei, porém, o meu prefixo tem que terminar em quê? Em vogal. Inter terminou em vogal? Não, terminou em R. Se terminou em R e a outra começou em R, são duas letras iguais. E foi o que eu disse, que os iguais se separam. Isso é isso? Os iguais se separam. Então, corretamente também aqui. E o bem me quer? Aí o bem me quer é escrito separado. Por quê? É o nome de planta também? É o nome de uma planta também, sabia? É o nome de uma planta. Então, se é nome de planta e não ficou enraizada a escrita dela como sendo junto, então você escreve dessa forma, certo? Algo interessante que só o português tem, não é isso? Então, vamos lá. Ó. Gabarito item D. Show. Quarta questão. Assim como barragem e cheiroso são formados por derivação sufixal. Então, mudando um pouquinho a temática agora, a gente vai ver a questão da estrutura e formação de palavras, certo? Só relembrando, estrutura quer dizer que você vai tratar dos elementos que compõem as palavras, certo? Você tem ali uma vogal de ligação, você tem ali o radical, lembrando que o radical é a parte principal da palavra, eu deixei bem claro isso, certo? É onde se encontra o sentido da palavra, certo? Você vai ter ali o prefixo, que é o termo que está antes do radical, você vai ter o sufixo, que é o termo que está após o radical. Isso aí é o processo de formação das palavras, certo? Aí é onde nós vamos ter duas ideologias dentro, digamos, certo? Você vai ter ali a derivação que vai tratar de derivação, de fato, e você vai ter a parte da composição, certo? Derivação, você vai ver que são palavras que derivam de outras, seja por conta do adicionamento de um prefixo e de um sufixo, ou dos dois ao mesmo tempo, certo? Que a base seria essa. E a parte de composição, que é onde você vai ter a junção de mais de uma palavra, e não de um prefixo, mas de palavras, de fato. Aí você vai ter a aglutinação e a composição. Composição, só lembrando, é quando você junta duas palavras, nenhuma delas perde nada. Por exemplo, guarda, chuva. Existe a palavra guarda? Existe. Existe a palavra chuva? Existe. Você juntou as duas, montou uma nova palavra? Montei. Alguma delas perdeu alguma letra? Algum som? Não. Então, você chama aí uma composição por justa posição. Certo? Agora, se você junta duas palavras e alguma delas perdeu alguma letra, como, por exemplo, a palavra, sei lá, fidalgo, certo? Que significa filho de algo. Ou seja, se nós formos observar, fidalgo é a junção de várias palavras e cada uma perdeu alguma letrinha. Então, aí é uma composição por aglutinação, certo? A gente viu isso em sala também. Então, vamos lá procurar aqui, basicamente, a mesma formação que se dá nas palavras barragem e cheiroso. Então, vamos lá. Barragens, vem de quê? Vem de barrar, certo? Então, a gente observa que foi adicionado aqui um sufixo ao meu radical, que é a parte fixa que não se modifica, certo? Assim como em cheiroso, que vem de cheiro. Eu tenho aqui o oso, que é o meu sufixo também, certo? Então, onde que eu tenho outro item que apresenta sufixo? Obter, deriva de alguma palavra? Não, é uma palavra que nós chamamos de... fugiu até primitiva, certo? Palavra primitiva, certo? Então, ela não deriva de nenhuma. Então, ela não tem derivação sufixal. Se ela não deriva de nenhuma, né? Lugar, mesma coisa, palavra primitiva. Açude, no item B, também. Bilhete, também. Ou seja, todas essas palavras não derivam de uma outra palavra. Já são dessa forma, são palavras primitivas, certo? Porém, famintas deriva de fome, certo? Então, você teria aqui um sufixo. Então, tranquilo, estaria dentro do nosso gabarito, porque você tem um sufixo. Porém, a palavra desentulhar, eu não tenho aqui uma derivação sufixal. Primeiro, deriva de qual palavra? Deriva de alguma palavra? Deriva da palavra entulho. Aqui está o meu radical, certo? Aqui está o meu radical, dentro da palavra. Só que eu tenho aqui um sufixo, o AR, certo? E tenho aqui um prefixo, que é o des. Ou seja, eu tenho um prefixo e tenho um sufixo. Não pode ser, então, a derivação sufixal. Pode ser o quê? Pode ser parassintética e pode ser prefixal e sufixal. Como é que eu vou saber? Se eu tirar o prefixo ou o sufixo, o que ficar tiver sentido, é derivação prefixal e sufixal. Se não tiver sentido, é parassintética. Aí eu pergunto para vocês, existe a palavra desentulhar até o LH? Não, não existe, certo? E o entulhar? Até que poderia existir, mas não existe o desentulhe até o LH. Então, eu digo que aqui eu tenho uma derivação parassintética, certo? De qualquer forma, não é sufixal, então não é o nosso gabarito. Sobrou, então, o item D. Sobrou o item D, onde nós vamos ter as palavras duramente, sufixo, vem de duro, e sentimento, que vem de sentido,
certo? Então aqui, ou é de sentir, na verdade, não é isso? Então, de qualquer forma, eu tenho dois sufixos aqui, derivações sufixais, gabarito, item, D, certo? Tranquilo. Quinta questão, sobre substantivos compostos, certo? Ou seja, acabei dizendo o gabarito. O que é que nós temos aqui? Uma palavra, a palavra beija-flor. É a junção de duas outras palavras, que eu já disse até anteriormente. Beijo e a palavra flor. Juntou as duas, você passa a ter um substantivo composto, certo? Substantivo composto. Substantivo próprio é o nome de pessoas, né, que a gente aprende, né, na escola, nome de pessoas, nome de lugares, certo? Nomes formais, digamos assim, certo? Então, aqui não é um nome de pessoa nem de lugar, então não é próprio, certo? Substantivo derivado, já está dizendo, aquele que deriva de uma outra palavra, certo? Aqui foi composto, não foi derivação, aqui foi uma composição, beija-flor, juntou duas palavras que já existem, né? Então, não é substantivo derivado. Coletivo já está dizendo, aquela palavra, aquele substantivo que vai englobar diferentes ideias dentro daquela mesma ideia, daquele mesmo nome, né? Melhor dizendo, né? Por exemplo, alcateia, seria a junção de vários lobos, digamos assim, né? Cardume, peixe, né? A junção de peixes. Arquipélago, junção de várias ilhas, por exemplo, certo? Então, uma palavra que designa a junção de vários outros que estão ali dentro dele, a gente chama de substantivo coletivo. Então, de qualquer forma, o gabarito é o item A, tranquilamente. Sexta questão. Assinale a alternativa correta sobre a classificação morfológica da palavra autoimune, certo? Então, a gente está procurando a classe de palavra dessa palavra aqui, né? Ó, nós temos aqui o seguinte, ó, doença celíaca, melhor dizendo, é uma doença autoimune. Beleza. Eu pergunto para vocês, autoimune é uma característica da doença? Vocês vão dizer que sim. Não é isso? Se eu tenho uma palavra autoimune caracterizando a palavra doença, eu sei que doença é substantivo porque ela é o nome de alguma coisa. Então, você tem aqui um adjetivo, tranquilamente. Ó, doença autoimune, ou seja, autoimune é uma característica da doença. Então, é um adjetivo. Quem caracteriza o substantivo é o adjetivo, certo? Sétima questão sobre verbo, certo? Tempo verbal, tempo e modo. Com relação ao verbo que se encontra aqui, do verbo ficar, ele está flexionado aqui, né? Ficaram cicatrizes, certo? Indique o modo e o tempo do verbo, certo? Lembrando que nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. O modo indicativo, o modo da certeza, o modo imperativo, a ordem, subjuntivo, incerteza ou dúvida, não é isso? De cara, eu posso fazer o seguinte, quando eu digo ficaram cicatrizes, dar-se uma ideia de dúvida? Não. Não temos ideia de dúvida, de possibilidade. Então, já elimino o item A. Não pode ser o item A, porque o item A diz que é subjetivo. Subjetivo é que é a ideia de dúvida, certo? Fiquei com o item B, com o item C, com o item D, certo? Eu vou refletir o seguinte, vou tentar responder essa questão de forma diferente. Ó. Eu tenho a palavra ficaram. Vocês acham que ficaram é passado ou é futuro? Ficaram é passado. Se é passado, é pretérito. Se é passado, não é futuro. Então, eu já posso eliminar o item B. Se é passado, não é também presente. Ou seja, mesmo que eu não saiba qual o tempo que se encontra a palavra ficaram, só olhando para os itens, eu consigo chegar ao meu gabarito. Então, de fato, eu tenho aqui uma palavra, um verbo, que está no modo indicativo, porque é o modo da certeza, e se encontra no pretérito perfeito, certo? Onde eu disse o seguinte, está em dúvida como é que faz a conjugação? Pega a primeira pessoa do verbo e coloca... para poder tentar identificar. Coloca o que na mente? Primeira coisa, saber como é que começa, melhor dizendo, né, a minha análise. Como é que eu vou fazer? Verbos que terminam, certo, em i, certo? Na primeira pessoa, no eu. Ou ei, certo? Significa que ele pertence ao pretérito perfeito. Aí você vai e pega o verbo ficar. Como é a primeira pessoa do verbo ficar no pretérito perfeito? Aí você coloca o quê? Eu fiquei, certo? Aí você vai para a segunda pessoa. Tu ficaste. Lembra que eu falei? Na segunda pessoa do pretérito perfeito, você vai ter o ST, ó. Ficaste, certo? Então, eu fiquei, tu ficaste, ele ficou. Nós ficamos, vós ficastes, eles ficaram, certo? Cheguei na palavrinha que eu estava em busca. Ou seja, aqui se encontra esse verbo aí se encontra na terceira pessoa plural, certo? Por isso que ele está dessa forma. Mas não deixa de ser isso daqui é o nosso gabarito. Indicativo, o modo e pretérito perfeito, o tempo verbal, certo? Oitava questão. Está plenamente
correto? O emprego do elemento sublinhado na frase. Beleza, questão sobre pronomes, certo? Sobretudo os pronomes relativos. Beleza? Então, eu expliquei bastante sobre isso, que é muito importante. Eu falei várias vezes que não existe, você jamais vai utilizar a expressão cujo U ou cuja A. Não existe isso daqui, certo? Fora de questão. Não existe. Esquece isso daí. Beleza. No item B, nós temos o seguinte, ó. Fizemos um excelente relatório para o qual colaboraram nosso estudo e dedicação, certo? Aqui eu tenho que ficar em mente o quê? O meu pronome relativo não vai aceitar um artigo depois, mas ele aceita uma preposição antes. De onde que vai vir essa preposição? De um verbo, certo? Então, você vai ficar atento de onde é que está vindo aquela preposição. Se é a preposição que realmente rege o meu verbo, beleza? Então, fiquemos atentos aqui. Por exemplo, nós temos aqui o seguinte, ó. Fizemos um excelente relatório para o qual colaboraram. Quem colabora, colabora para algo, não é isso? Então, eu tenho aqui um para que veio de onde? Do verbo. Quem colabora não colabora com, colabora para, certo? A gente é levado a pensar que é o com, mas não. Quem colabora, colabora para. Ou seja, esta preposição está aqui por conta deste verbo. E é a preposição que, de fato, o verbo rege. Então, aqui está perfeitamente. É estranho, às vezes, soa estranho? Soa, mas é o correto, beleza? Aí eu tenho que ficar muito atento, o que eu vou falar justamente no item D, certo? No item D dessa questão. Vamos só ver o item C aqui, ó. O item C nós temos assim, a parte do relatório, aonde citei. Aonde você vai utilizar quando te dá-se uma ideia de algo em movimento, certo? Aqui você não tem uma ideia de movimento, nem um porquê de você ter aqui este a, que este a aqui ele é preposição. Não tem um porquê dele estar aqui. Não tem uma palavra exigindo a presença dele, certo? Então, não vai ser este o gabarito por conta disso. Agora, o item D é interessante. Olha aqui, ó. Às vezes, o estilo de um simples relatório ao qual nos deparamos, certo? Então, aqui você tem uma preposição, certo? Ao qual, certo? Porém, você tem que identificar, esta preposição vem de onde? Ela deve vir de alguém. De quem é que ele vem? Vem daqui, do verbo. Aí, agora, a minha próxima reflexão vai ser a seguinte, ó. Quem se depara ao ou se depara com? Quem se depara com alguma coisa, não é isso? Ou seja, tem que ter preposição, mas não essa daí. A preposição é esta daqui. Ou seja, o certo seria, às vezes, o estilo de um simples relatório com qual, certo? Então, a preposição deveria ser esta, porque o verbo rege a preposição com. Certo? Então, fica atento. Se tem preposição, é porque alguém exigiu e foi o verbo. Então, depois disso, você vai observar se é a preposição que o verbo, de fato, exigiu. Certo? O gabarito, então, é o item B, como a gente viu anteriormente. Questão 9. Certo? Questão 9. Relação agora relacionada às orações coordenadas, subordinadas, certo? Que foi, se eu não me engano, a nossa última aula que a gente viu no nosso presencial. Certo? Vamos lá. O exemplo de oração com uma conjunção subordinada concessiva, certo? Concessiva. Se eu estou falando de oração subordinada concessiva, eu estou falando de orações subordinadas adverbiais, certo? Eu estou falando de orações subordinadas adverbiais. Não existe concessiva nas substantivas, certo? Nem nas adjetivas, nem nas coordenadas. Na coordenada, o mais próximo que eu chego das concessivas são adversativas. E mesmo assim, eu falei que não é a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. De início, nós temos aqui no item A a conjunção caso, certo? Nós temos assim, ó, caso me solicitem. Observe que dá uma ideia de condição, não é isso não? Condição, o caso, se, certo? Ou seja, eu tenho aqui uma ideia de condição, certo? Beleza, condição. Uma ideia aqui de condição. Depois a gente fala sobre o que é a concessiva. Vamos só analisar o que é que nós temos no item, em cada item. Depois nós temos aqui no item B. Nada o entristece tanto quanto o sofrimento de seu povo. Ou seja, há o que aqui? Uma comparação. Certo? Há aqui uma comparação, porque tanto quanto é comparação. Aqui eu tenho o seguinte, ó, Márcia tomou uma decisão consoante, ou seja, conforme. Certo? Conformativa. Certo? E por último, no item D, nós temos o conquanto, que é muito parecido com o tanto quanto, mas não é a mesma coisa. E o quanto é o quê? É concessiva, certo? Concessiva.
que é justamente o que nós temos aqui. E o que é a ideia de concessão, professor? Ideia de concessão, eu disse que ela vai transmitir um sentido de quando você quer realizar algo, encontra um certo bloqueio, mas você realiza da mesma forma. Você não dá ouvidos para aquilo ali, certo? Observe aqui, ó. Conquanto estivesse com dores, esperou pacientemente. Ou seja, estava sentindo o quê? Dores. Mas ela desistiu? Não. Ela permaneceu ali, mesmo que ela estivesse com dor. Ou seja, encontrou um embarreiramento, mas ela não parou por aí. Ou seja, a ideia é sempre essa. Encontra algo que bloqueia, mas você não desiste. Você continua ali, certo? Por exemplo, fomos à praia ainda que estivesse chovendo, certo? Por exemplo, se fosse assim, ó, fomos à praia ainda que estivesse chovendo. Ou seja, tem um embarreiramento, que é a chuva, mas você deixou de ir? Não. Então você utilizou o que? Observa a conjunção. Ainda que. Ou seja, é algo que você realiza mesmo que encontre algo que tente bloquear. Essa ideia, quem é que vai transmitir? As orações subordinadas adverbiais concessivas, certo? Então, o nosso gabarito é o item D, tranquilamente, certo? Dei uma revisadazinha, né? A gente viu na aula anterior, mas dei uma revisada nas conjunções, que é muito importante as conjunções. E a nossa última questão aqui, nós temos o seguinte, uma oração que vai tratar de quê? Primeira coisa que eu tenho é o seguinte, ó, a primeira é constituída por pessoas que apresentam determinadas características. De cara, eu tenho que saber o quê? Este que é conjunção integrante ou é pronome relativo? Por que eu tenho que saber disso? Porque se eu sei o que é que ela é, eu sei o que é que ela está iniciando, certo? Como assim? Se ela é conjunção integrante, o que foi que eu disse? Ela inicia uma oração subordinada, substantiva. Se ela é pronome relativo, ela inicia uma oração subordinada, adjetiva. Como é que a gente faz a diferença? Troca o que por isso. Se der certo, ela é conjunção integrante, certo? Se não der certo, você tem que trocar por um pronome relativo. Se der certo, é o quê? É uma oração subordinada, adjetiva, certo? Então, vamos lá. A primeira é constituída por pessoas. Vamos trocar por isso. A primeira é constituída por pessoas, isso. Observe que não tem como encaixar. Não deu certo. Não é conjunção integrante, certo? Então, vamos analisar. Vamos trocar por um pronome relativo. A primeira é constituída por pessoas as quais, tá certo, as quais é pronome relativo, deu para fazer a troca. Se deu para fazer a troca, ela é adjetiva. Aí a outra coisa, basta eu visualizar. Tem vírgula aí, minha gente? Não tem. Se não tem vírgula, ela é então uma oração subordinada adjetiva restritiva. Porque a restritiva não tem vírgula. E se tiver vírgula, é explicativa. Foi isso que eu falei em sala? Tranquilamente, a gente marca aqui o gabarito, o item A, show. Certo? Então é isso, espero ter contribuído com alguma coisa para vocês, algum conhecimento. Fica com a gente durante todo o dia, vai ter várias aulas aqui, certo? Só lembrando, se não é inscrito, se inscreve no canal. E se não faz parte do nosso presencial, não perde tempo, vem, inclusive vamos abrir turmas para GMV de Fortaleza, certo? Fica com a gente, um abraço, bons estudos.